Durante 4.000 anos, um parágrafo da Bíblia causou mais estragos do que quase qualquer outro trecho já escrito. Foi usado para justificar a escravidão. Foi usado para condenar continentes inteiros. Foi citado por reis, por papas, por donos de plantações, por grupos de ódio e por pregadores no sul dos Estados Unidos, diante de congregações de fazendeiros brancos que possuíam outros seres humanos. E até hoje, ninguém concorda sobre o que ele realmente significa. O parágrafo está no capítulo 9 do livro de Gênesis, 12 versículos, e descrevem algo que aconteceu uma noite dentro de uma tenda. Noé, o homem que salvou a humanidade do dilúvio, está bêbado e nu no chão. Seu filho Cam entra. Alguma coisa acontece, e quando Noé acorda, ele não amaldiçoa o filho que estava na tenda com ele. Ele amaldiçoa o filho desse filho, um neto que nem sequer estava lá. Por quê? 2.000 anos de rabinos, sacerdotes, historiadores e estudiosos tentaram responder a essa pergunta e chegaram a teorias que vão do inocente ao aterrorizante. Voyeurismo, zombaria, roubo, castração, agressão sexual, incesto. Todas as teorias concordam num único ponto. Algo grave aconteceu naquela tenda. Algo muito pior do que a superfície do texto deixa entrever numa primeira leitura. E seja lá o que tenha sido, deixou uma marca na história humana com a qual ainda convivemos hoje. Este é o pecado secreto de Cam, e este é o significado que a passagem talvez tenha de verdade. Para entender o que acontece dentro da tenda de Noé, é preciso entender o que acabou de acontecer com o planeta inteiro, porque a história que vamos examinar não se passa num mundo comum. Ela se passa no mundo mais estranho, mais silencioso e mais vazio de toda a Bíblia. Um mundo com apenas 8 seres humanos. O dilúvio acabou. A água baixou. Noé e sua esposa e seus 3 filhos e suas esposas desceram da arca sobre uma montanha. Todos os outros seres humanos da terra estão mortos. Toda a civilização que existia antes do dilúvio foi varrida. Toda a cidade, toda a fazenda, toda a estrada, todo o templo, toda a língua, tudo. Restam 8 pessoas e os animais da arca e um planeta que acaba de ser lavado por completo. Noé é o patriarca desse novo mundo, não apenas o patriarca de uma família, o patriarca da espécie humana inteira. Toda pessoa viva hoje, se você acredita no relato bíblico, descende dele. Dele e dos 3 filhos que desceram daquela arca. Os 3 filhos se chamam Sem, Cam e Jafé. Sem é o ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus, os assírios, os arameus e, mais tarde, os árabes. Jafé é o ancestral dos povos indo-europeus, que se espalharam para o norte e o oeste, formando o que viria a ser a Europa e partes da Ásia Central. E Cam é o ancestral dos povos que iriam ocupar a África, o Levante e o Oriente Próximo. Egito, Cuxi, Puti e Canaã. Cada capítulo sombrio, cada império, cada genocídio, cada civilização que aparece no Antigo Testamento remete a um desses 3 irmãos. E no dia em que a história começa, eles são apenas uma família. 4 casais em tendas, na encosta de uma colina, tentando descobrir como cultivar um planeta que acaba de ser afogado. Noé planta uma vinha. Esse é o primeiro ato agrícola descrito depois do dilúvio. E isso nos diz algo interessante sobre ele, porque uma vinha não é uma plantação de sobrevivência. Você não planta uvas se está com medo de passar fome. Você planta grãos, você planta feijão. Você planta algo que vai te alimentar na próxima estação. Uma vinha leva anos para amadurecer. É um investimento de longo prazo. É um símbolo de confiança, de acomodação, de acreditar que o mundo está estável o bastante para cultivar algo por prazer. E Noé, depois do dilúvio, planta uma vinha. E com o tempo, as uvas surgem. E ele faz vinho. E ele bebe. E é aqui que a história começa a ficar estranha, porque o texto diz que Noé bebeu o vinho, ficou embriagado e deitou-se descoberto dentro de sua tenda.
Essa é a primeira vez que a embriaguez é descrita em toda a Bíblia. Noé é o primeiro homem bêbado das Escrituras, e nada no relato do dilúvio nos preparou para isso. Este é o mesmo Noé, que foi chamado de homem justo, que andou com Deus, que foi descrito em Gênesis 6 como íntegro na sua geração. O ser humano mais fiel da terra, o homem que Deus escolheu para salvar de um dilúvio genocida, agora está estirado, nu e inconsciente, no chão de sua tenda. Alguns comentadores cristãos antigos notaram aqui um paralelo curioso que a maioria dos leitores não percebe, porque Noé, na leitura bíblica, é o segundo Adão. O primeiro Adão foi colocado num jardim, recebeu domínio, foi mandado ser fecundo e se multiplicar, e recebeu uma única proibição. Ele falhou, comeu o fruto, e ficou nu em seu jardim, envergonhado e se escondendo de Deus. Noé é colocado sobre uma terra limpa, recebe domínio na aliança do capítulo 9, é mandado ser fecundo e se multiplicar, e recebe no fundo um recomeço. E dentro de um único capítulo, ele também come o fruto de uma planta, fica embriagado e deita-se nu e envergonhado dentro de uma tenda. O paralelo é proposital. O livro de Gênesis não está apenas contando o que Noé fez. Gênesis está dizendo que o segundo Adão, o recomeço que a humanidade deveria ter, falhou como o primeiro Adão. O problema da humanidade não foi resolvido pelo dilúvio, foi apenas adiado e voltou a aparecer numa vinha, numa tenda, no chão, num homem que um dia caminhou com Deus. Esse é o pano de fundo teológico da cena. E é por isso que o que acontece a seguir é tão devastador, porque não é apenas uma história sobre uma família, é uma história sobre a impossibilidade de recomeços limpos, sobre a rapidez com que o mundo novo se torna o mundo velho. E o filho que está prestes a entrar naquela tenda não é apenas o filho de Noé. Na leitura bíblica, ele é o segundo Caim, o filho que expõe o fracasso do pai em vez de cobri-lo. Alguns estudiosos sugeriram que Noé talvez não soubesse o quanto o vinho podia ser forte, que a atmosfera antes do dilúvio era diferente, e as uvas fermentavam de outro modo. E essa foi a primeira vez que os humanos tomaram contato com álcool nessa intensidade. Outros dizem que ele sabia exatamente o que estava fazendo, e esse é o primeiro sinal de que mesmo o homem que Deus salvou era, no fim, apenas um homem. Seja qual for a razão, Noé está desacordado, está exposto e está sozinho. Imagine a cena por um instante, porque cada detalhe importa. É noite. A tenda é pequena. Os odres de vinho estão vazios, ou quase, no chão ao lado dele. Do lado de fora, o mundo ainda está se recuperando. Não há cidades, não há vizinhos, só há a vinha e os animais da arca pastando em algum lugar mais abaixo da colina, e o vento passando por uma paisagem que só há pouco tempo foi drenada de um oceano global. As estrelas lá em cima são as mesmas estrelas que um dia observaram o mundo antes do dilúvio. São as únicas testemunhas que sobreviveram. E sob essas estrelas, um homem que já foi descrito por Deus como o único justo da terra está deitado de bruços sobre um tapete, inconsciente, descoberto e completamente indefeso. Este é o momento que Cam escolhe para entrar. Então Cam entra. O texto descreve o que acontece em seguida de um modo que deixou os estudiosos loucos por 2000 anos, porque quase não diz nada e ainda assim, de alguma forma, diz tudo. Diz, e Cam, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos do lado de fora. Leia essa frase 3 vezes, porque tudo o que vem depois depende do que essas palavras significam. Cam viu. Cam contou. 2 verbos. Essa é toda a descrição do que Cam fez. Mas a reação de Noé, quando acorda, não é a reação de um pai cujo filho o viu por acaso e contou para a família. A reação de Noé é fúria. A reação de Noé são as palavras de um homem que sabe que algo terrível foi feito com ele. Porque o texto prossegue.
Quando os irmãos, Sem e Jafé, ouvem o que Cã contou a eles, fazem algo estranho. Pegam uma peça de roupa, colocam-na sobre os ombros de ambos, entram de costas na tenda, cobrem o pai sem olhar, depois saem ainda sem olhar. E quando Noé acorda da embriaguez, o texto diz que ele soube o que seu filho mais novo lhe havia feito. Soube, não imaginou, não desconfiou, soube. E então Noé abre a boca, e o que sai dela não é o que nenhum leitor espera. Maldito seja Canaã, servo dos servos, será para seus irmãos. Canaã, não Cã. Canaã, o filho de Cã, que provavelmente nem estava presente. Noé amaldiçoa o neto. Depois Noé continua: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo, que Deus dilate Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu servo. 3 vezes. Noé pronuncia a maldição 3 vezes. Canaã será servo, Canaã será servo, Canaã será servo. E então a passagem termina. O texto não explica, o texto não moraliza, simplesmente segue em frente. E o leitor fica diante de um enigma tão estranho, tão sem solução, que estudiosos judeus e cristãos discutem sobre ele desde o começo. Porque nada na história fecha. Se Cã apenas viu o pai nu, por que a punição é tão extrema? Se o pecado foi só fofoca, por que Noé amaldiçoa um neto? Se Sem e Jafé não viram nada, por que o texto enfatiza com tanto cuidado o modo como andaram de costas? Do que eles estão se protegendo? O que há debaixo daquela peça de roupa que eles não podem ver? A expressão hebraica que é traduzida como viu a nudez de seu pai é onde todo o enigma começa. Porque, em hebraico, essa expressão nem sempre significa o que parece significar. Em outras partes do Antigo Testamento, a expressão descobrir a nudez de alguém é usada especificamente para atos sexuais. No capítulo 18 de Levítico, ela aparece uma e outra vez como a linguagem técnica para relações sexuais proibidas. Descobrir a nudez de seu pai significa, em Levítico, ter relações com a esposa do seu pai. Descobrir a nudez de sua mãe significa ter relações com a sua mãe. É uma expressão jurídica, técnica e inconfundível para violação sexual. E essa mesma expressão, ou algo muito parecido, é o que se usa para descrever o que Cã fez. Então, a pergunta que assombra essa passagem há 2000 anos não é o que o texto diz. A pergunta é o que o texto está escondendo. E é aqui que começam as teorias. A primeira teoria, e aquela que a maioria das pessoas criadas na escola dominical aprendeu, é que o que Cã fez foi simples voyeurismo e zombaria. Nessa leitura, Cã entrou na tenda, viu o pai bêbado e nu, achou engraçado ou vergonhoso e correu para fora para contar aos irmãos. Ele não viu apenas por acaso. Ele olhou. Ele encarou. Provavelmente riu, e depois espalhou a vergonha do pai para o resto da família, esperando humilhar o patriarca. No mundo antigo, esse tipo de humilhação pública era um crime grave. Expor a vergonha do pai era atacar sua autoridade. Num pequeno grupo familiar, num mundo pós-dilúvio, em que Noé era o único patriarca humano sobrevivente, isso não era só grosseiro, era um golpe. Era Cã usando o momento de fraqueza do pai para tentar tomar seu lugar na hierarquia da família. E quando Sem e Jafé entraram de costas na tenda para cobri-lo, estavam rejeitando o golpe de Cã. Estavam dizendo: não vamos participar da desonra do nosso pai, nem sequer vamos olhar. Essa teoria tem a vantagem de combinar com a superfície do texto. Cã viu. Cã contou. Noé amaldiçoou. Também se encaixa na ideia antiga do Oriente Próximo de que a vergonha era coletiva. Sua vergonha era a vergonha da sua família. Expô-la era um ato de agressão. Mas essa teoria tem um problema, e é um problema enorme. O problema é Canaã.
Se Cam cometeu o pecado de voyeurismo e zombaria, por que Canaã é quem recebe a maldição? Canaã não estava na tenda. Canaã é o quarto filho de Cam, segundo o capítulo 10 de Gênesis. E nessa leitura, Canaã não fez nada. Ele é castigado por algo que o pai fez, e mesmo esse castigo não recai sobre os outros filhos de Cam, apenas sobre ele. Para a teoria do voyeurismo se sustentar, é preciso aceitar que a maldição de Noé foi de algum modo profética, que Deus agiu através dele para declarar um futuro para um ramo específico da família que ainda não tinha feito nada de errado. Alguns estudiosos aceitam isso. Outros acham profundamente insatisfatório. Porque em todos os outros lugares da Bíblia em que um castigo é profetizado contra um grupo, costuma haver um motivo ligado a ele. Aqui não há motivo, só há a maldição. Então surgiu uma segunda teoria, muito mais antiga e muito mais sombria, e vem da tradição judaica antiga. A segunda teoria diz que Cam não apenas olhou, Cam castrou Noé. Essa teoria aparece no Talmud babilônico, no Tratado Sanhedrin. O rabino Berequias, citado na passagem, defende que Cam fez algo com Noé que o impediu para sempre de ter mais filhos. O raciocínio é sombrio. Os rabinos observaram algo curioso no texto. Noé tem 3 filhos, apenas 3. Num mundo pós-dilúvio, com a obrigação de ser fecundo e se multiplicar, seria de esperar que o patriarca da espécie humana inteira tivesse muitos outros filhos. Mas não teve. O texto nunca menciona mais nenhum filho. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio. E não há registro de nenhum outro filho. Por quê? A resposta rabínica é que Cam se certificou de que não poderia haver, que Cam, querendo eliminar qualquer concorrência futura pela herança da terra, castrou o pai enquanto ele estava desacordado de bêbado. Por isso Noé, ao acordar, sabe exatamente o que foi feito com ele, porque ele sente, seu corpo foi mutilado, seu futuro foi cirurgicamente removido. Rashi, o maior dos comentadores judeus medievais, que escreveu na França do século XI, chegou a preservar essa leitura em seu comentário sobre o Gênesis. Rashi cita a tradição de que Cam ou castrou Noé, ou cometeu contra ele o pecado descrito na leitura do incesto materno. Rashi não escolhe entre as duas. Ele registra ambas como leituras legítimas do que aconteceu. Ambas conservadas na tradição talmúdica, ambas como respostas possíveis à pergunta que o texto se recusa a responder. Quando você encontra as duas interpretações lado a lado no comentário judaico mais autorizado sobre a Torá, está vendo com que seriedade a tradição rabínica encarou a escuridão do que Cam fez. Eles não se contentaram com a leitura superficial, olharam por baixo. E o que viram foi tão grave que preservaram duas versões separadas. Essa teoria explica várias coisas de uma vez. Explica por que a reação de Noé é de fúria e não de simples constrangimento. Explica por que Noé não tem mais filhos. Explica por que a ação de Cam é chamada de algo que o filho lhe fez, o que é uma linguagem mais forte do que o mero ato de olhar, justificaria. E explica, de um modo estranho, por que Canaã é amaldiçoado. Porque Canaã, nessa leitura, é o quarto filho de Cam. Noé, ao amaldiçoar Canaã, talvez esteja amaldiçoando o filho de Cam, que corresponde ao filho que ele mesmo não poderia mais ter. É um paralelo simbólico. Cam roubou de Noé um quarto filho ao impedir que ele nascesse. Então, Noé toma o quarto filho de Cam, condenando-o à escravidão. A teoria da castração tem raízes antigas. Foi registrada em fontes judaicas poucos séculos depois de Cristo e pode refletir uma tradição oral bem mais antiga. Mas também tem problemas. O próprio texto nunca menciona nenhuma lesão corporal. Usa a expressão viu a nudez de seu pai e não tirou a masculinidade de seu pai.
e a maioria dos estudiosos modernos considera a teoria especulativa demais, dependente demais de preencher lacunas que o texto deixa em silêncio. Assim chegamos à terceira teoria, e para muitos leitores, essa é a mais perturbadora de todas, porque envolve não só Noé, envolve a esposa de Noé. A terceira teoria é que Cam cometeu incesto com a mãe, que ele teve relações sexuais com a própria mãe e que Canaã é o resultado. Essa teoria se baseia naquela mesma passagem de Levítico que já mencionamos. No capítulo 18 de Levítico, versículos 7 e 8, a lei lista relações sexuais proibidas e diz: a nudez de teu pai, isto é, a nudez de tua mãe, não descobrirás. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Em outras palavras, na antiga linguagem jurídica hebraica, descobrir a nudez de seu pai era um modo específico e técnico de dizer ter relações com a esposa do seu pai. As duas nudezes eram consideradas uma só, porque no casamento marido e mulher eram uma só carne. Violar a esposa era violar o marido. Se essa leitura estiver correta, então o que aconteceu na tenda não foi que Cam viu Noé nu. O que aconteceu foi que Cam, ao encontrar o pai desacordado de bêbado, foi até a mãe, ou encontrou a mãe, e teve relações com ela. Na linguagem do mundo antigo, isso era chamado de descobrir a nudez do pai. E Noé, ao acordar, entende o que aconteceu. Ele não amaldiçoa Cam diretamente, porque o castigo recai onde o crime deu fruto. E o fruto do crime é Canaã. Nessa leitura, Canaã não é apenas o filho mais novo de Cam. Canaã é a criança gerada pela agressão. É por isso que Canaã, e só Canaã, é amaldiçoado, porque Canaã é o único filho de Cam cuja própria existência é um monumento ao que Cam fez naquela tenda. Essa teoria tem muitos pontos a seu favor do ponto de vista linguístico. Explica o paralelo com Levítico, que de outra forma seria uma coincidência estranha. Explica por que o castigo recai sobre Canaã e não sobre os outros filhos de Cam. Explica por que o cuidadoso andar de costas de Sem e Jafé é importante, porque estão se protegendo de qualquer acusação de terem participado do que aconteceu. E explica, do modo mais sombrio possível, por que a reação de Noé é tão severa. Há outro detalhe que reforça essa leitura, e a maioria dos leitores de Gênesis nunca o percebe. É um paralelo estrutural que aparece mais adiante no mesmo livro. E uma vez notado, a história da tenda de Noé começa a aparecer um padrão que o livro de Gênesis está armando de propósito. O paralelo é a história de Ló e de suas filhas, contada no capítulo 19 de Gênesis. Ló, sobrinho de Abraão, acaba de escapar da destruição de Sodoma. Sua esposa foi morta. Ele está morando numa caverna com as duas filhas. As filhas, acreditando que ninguém mais no mundo vai se casar com elas, bolam um plano. Embriagam o pai com vinho. Depois, em 2 noites seguidas, cada uma entra na tenda dele e tem relações com ele enquanto ele está inconsciente. As duas filhas ficam grávidas e os filhos que nascem desse episódio se tornam os ancestrais de 2 nações, Moabe e Amon. Ambas, no restante do Antigo Testamento, estão entre os inimigos mais persistentes de Israel. Repare no paralelo: um patriarca, bêbado de vinho, numa tenda, um ato de violação sexual enquanto está inconsciente, e a descendência gerada por essa violação se torna uma nação amaldiçoada que atormenta Israel por séculos. A história de Ló e de suas filhas parece, em todos os elementos estruturais, um eco da história de Noé e de Cam. Gênesis está fazendo algo de propósito aqui. Está mostrando que este é um padrão no mundo anterior a Israel. Um padrão específico de pecado sexual em torno de um patriarca bêbado. E, em ambos os casos, gera uma nação que assombrará Israel mais adiante. Se Gênesis não estivesse sinalizando que foi isso o que aconteceu com Cam,
Então, o paralelo com as filhas de Ló é um dos acidentes mais estranhos da literatura antiga. Mas se Gênesis estava sinalizando isso, então a teoria do incesto materno de Cam não é um exagero. É uma leitura que o autor de Gênesis queria que você chegasse ao comparar as duas histórias. E o fato de a maioria dos leitores modernos nunca perceber o paralelo diz mais sobre o desconforto do tema do que sobre a clareza do texto. Mas essa teoria também tem uma dificuldade. O texto diz que Noé soube o que seu filho mais novo lhe havia feito, a ele, não à sua esposa. Alguns estudiosos argumentam que, no pensamento patriarcal antigo, uma ofensa contra a esposa de um homem era uma ofensa contra o próprio homem. Outros argumentam que a expressão a ele não seria usada se a vítima de fato fosse a esposa de Noé. A gramática hebraica permite as duas leituras, e os estudiosos discutem sobre isso há séculos. Mas o incesto materno não é a única teoria sexual. Há uma quarta teoria, e essa é ainda mais sombria. A quarta teoria diz que o que Cam fez a Noé não foi por meio da mãe, foi diretamente ao próprio Noé. Alguns estudiosos, lendo a expressão viu a nudez de seu pai no sentido sexual mais estrito, argumentam que Cam agrediu sexualmente o próprio pai enquanto ele estava inconsciente. Nessa leitura, a embriaguez de Noé o deixou incapaz de se defender. Cam se aproveitou disso. E quando Noé acordou, ele soube, fisicamente, o que tinham feito com seu corpo. Essa leitura é rara em comentários modernos por ser tão pesada, mas aparece em parte da literatura acadêmica, encaixa-se na leitura mais forte possível do idioma hebraico e explica por que o crime é chamado de algo que Cam fez a Noé e não de algo que Cam viu ou ouviu. Nessa leitura, o que Cam fez foi um ato de violação, uma afirmação de domínio, um ato antigo de agressão sexual entre homens que no Oriente Próximo da Antiguidade simbolizaria a tomada da casa e da autoridade do pai. O problema dessa leitura é o mesmo da teoria da castração. O texto não diz isso de forma explícita. O leitor precisa preencher boa parte da história a partir do silêncio. E a maioria dos estudiosos modernos, mesmo os que aceitam a leitura do incesto materno, não aceita a leitura da agressão paterna. Veem-na como uma leitura que vai longe demais num texto que é deliberadamente calado. E depois há uma quinta teoria, e essa é a mais estranha de todas. Essa teoria vem de uma antiga tradição judaica preservada em várias fontes midráshicas, que diz que o pecado de Cam foi roubo, mais especificamente, o roubo de uma veste. Nessa tradição, Noé possuía uma túnica especial, uma veste que teria sido passada desde Adão, ou entregue diretamente por Deus a Noé. Era uma veste sacerdotal, um símbolo de autoridade religiosa. Era o distintivo que fazia de Noé o sacerdote e patriarca de todo o mundo pós-dilúvio. E quando Noé estava desacordado de bêbado em sua tenda, Cam entrou de mansinho e a roubou. Essa veste, segundo a tradição, acabou herdada por Nimrod, neto de Cam, que a usou para se tornar o primeiro rei e caçador do mundo antigo. Nimrod é aquele que, na tradição judaica, constrói a Torre de Babel. Ele é descrito no capítulo 10 de Gênesis como um valente caçador diante do Senhor. E a tradição diz que seu poder vinha da veste roubada da tenda de Noé. Essa teoria tem uma certa elegância. Explica por que o pecado é simbólico e religioso em vez de físico. Liga a história de Cam à história de Nimrod, que de outro modo ficaria solta. E se encaixa na visão do mundo antigo de que roupa e identidade estavam ligadas. Roubar a veste de um sacerdote era roubar seu ofício. Num sentido antigo, Cam não estava apenas roubando um pedaço de pano, estava roubando o sacerdócio.
Mas essa teoria, como as outras, precisa preencher muita coisa a partir do silêncio. O texto não menciona nenhuma veste, menciona apenas a nudez de Noé. E a maioria dos estudiosos modernos trata a tradição da veste como uma lenda posterior, criada pelos rabinos para dar sentido a uma passagem que, sem isso, não faz sentido. Temos então 5 teorias: voyeurismo e zombaria, castração, incesto materno, agressão sexual ao pai e o roubo da veste sacerdotal. Qualquer uma delas pode ser o que aconteceu. Todas têm defensores, nenhuma pode ser comprovada só pelo texto, e todas levantam a mesma pergunta: por que Noé amaldiçoa Canaã? Canaã não está na tenda. Canaã, na época do episódio, pode ser uma criança pequena, ou talvez nem tenha nascido ainda, dependendo de como se lê a cronologia. Mas Noé, ao acordar, não amaldiçoa Cam, amaldiçoa Canaã. E é aqui que todas as teorias precisam convergir, porque nenhuma delas funciona se não conseguir explicar o alvo deslocado da maldição. A teoria do voyeurismo diz que a maldição é profética. Noé, cheio do Espírito, enxerga o futuro da linhagem de Cam e sabe que o ramo que passa por Canaã será o mais oposto a Deus. É uma leitura defensável, mas parece uma saída pelo desvio. Exige que se aceite que Noé, com raiva de Cam, escolheu um dos 4 filhos de Cam para condenar profeticamente, enquanto os outros 3, Cuxi, Misraim e Pute, iriam fundar nações que não foram amaldiçoadas. A teoria da castração diz que a maldição sobre Canaã é simbólica. Cam tirou de Noé um filho futuro ao impedir seu nascimento. Noé toma o futuro de Cam ao amaldiçoar seu 4º filho. É uma forma sombria de reciprocidade. A teoria do incesto materno diz que a maldição tem como alvo o próprio fruto do pecado. Canaã é o filho que resultou da agressão de Cam contra a mãe. Ele é a prova viva do que aconteceu. E Noé, sem poder punir Cam diretamente por razões que o texto não explica, pune aquele que nasceu do crime. A teoria da agressão ao pai diz que a maldição recai sobre Canaã porque Canaã é o filho que mais representa o futuro de Cam. Amaldiçoá-lo é amaldiçoar a herança de Cam. A teoria do roubo diz que Canaã herda a culpa da veste roubada porque é o ramo da linhagem de Cam que mais irá se beneficiar do que Cam tomou. Nimrod vem de Cuxi, mas a terra prometida a Abraão mais tarde, a própria terra de Canaã, é o lugar onde o sacerdócio roubado vai se desenrolar. As 5 teorias conseguem explicar a maldição sobre Canaã, mas nenhuma delas prova qual pecado de fato aconteceu. E essa ambiguidade é o ponto em que a história começa a se espalhar pelo restante da história do mundo. Porque, seja lá o que Cam tenha feito naquela noite, as consequências não pararam nele. Elas atravessaram seus descendentes por 4.000 anos. Agora, chegamos à parte incômoda. Porque a interpretação dessa passagem não ficou restrita ao mundo dos antigos rabinos. Ela se tornou, nos períodos medieval e moderno inicial, uma das passagens mais transformadas em arma de toda a Bíblia. Para entender o que aconteceu, é preciso saber o que o capítulo 10 de Gênesis faz. Logo depois da história da tenda de Noé, Gênesis nos apresenta o que os estudiosos chamam de Tábua das Nações. É um mapa genealógico, lista todos os povos que descendem dos 3 filhos de Noé, e é notavelmente detalhado para um documento antigo. De Cam vem Cuxi, Misraim, Pute e Canaã, e esses se tornam os ancestrais, segundo o texto, dos povos do Vale do Nilo, dos povos do Chifre da África, dos povos do Norte da África e dos povos do que viria a ser a terra de Israel antes da conquista hebraica. Em outras palavras, no relato bíblico, Cam é o ancestral da África e de boa parte do Oriente Próximo. Durante a maior parte da história bíblica, ninguém pensou muito nas implicações raciais disso.
A Tábua das Nações era lida como uma descrição da dispersão geográfica e linguística. Os descendentes de Cam incluíam os egípcios, que construíram a maior civilização do mundo antigo. Incluíam os cananeus, mais tarde conquistados por Josué. Incluíam os cuxitas, cujo reino no atual Sudão comerciava com Salomão. Mas em algum momento, entre os séculos 6 e 10 depois de Cristo, algo começou a mudar. Certas fontes rabínicas passaram a descrever Cam como sendo amaldiçoado com a pele escura. O Talmud babilônico, no Tratado Sanhedrin, a página 108, contém um trecho que diz que Cam foi ferido em sua pele. Alguns comentadores medievais interpretaram isso como se os descendentes de Cam fossem de pele mais escura. E depois, algumas fontes islâmicas, tomando emprestado material judaico, acrescentaram suas próprias extensões. E depois, fontes cristãs, se baseando nas duas, acrescentaram ainda mais. No período medieval, começou a se desenvolver em certos círculos uma tradição teológica que lia a maldição sobre Canaã como uma maldição sobre todos os descendentes de Cam e identificava, de modo específico, os descendentes de Cam com os povos da África. Essa leitura não era universal, não era aceita por muitos rabinos nem teólogos, mas existia e ficou preservada. E então, na era da expansão europeia, na era do tráfico transatlântico de escravos, essa leitura foi retomada e transformada em arma. Durante cerca de 4 séculos, do início do século XVII ao fim do século XIX, senhores de escravos cristãos da Europa e do sul dos Estados Unidos usaram essa passagem como sua principal justificativa teológica para escravizar africanos. Sermões eram pregados a partir do capítulo 9 de Gênesis. Donos de escravos citavam a maldição sobre Canaã e a aplicavam a continentes inteiros. Pregadores no sul dos Estados Unidos, antes da guerra, defendiam que os descendentes de Cam estavam destinados por Deus a servir os descendentes de Sem e de Jafé. Que a maldição pronunciada por Noé em sua tenda continuava em vigor, que a escravidão não era uma violação da moral bíblica, era o cumprimento de uma profecia bíblica. Alguns dos nomes específicos ligados a essa teologia ainda estão registrados. Josiah Priest, em livro publicado em 1843, intitulado Bible Defense of Slavery, argumentou longamente, a partir do capítulo 9 de Gênesis, que os africanos eram descendentes de Cam e que sua servidão era ordenada por Deus. O livro teve várias edições e foi amplamente distribuído pelo Sul escravista. Frederick Doubtful, ministro da Carolina do Sul, escreveu em 1823 uma obra intitulada Practical Considerations, Founded on the Scriptures, Relative to the Slave Population of South Carolina, na qual defendeu que a escravização de africanos estava de acordo com a ordem divina por causa da maldição sobre Cam. Thornton Stringfellow, ministro batista da Virgínia, publicou uma defesa muito lida da escravidão a partir das escrituras que se apoiava fortemente nessa leitura. Robert Louis Dabney, o influente teólogo presbiteriano do Sul e capelão de Stonewall Jackson durante a Guerra Civil, continuou defendendo uma ordem racial hierárquica baseada nos filhos de Noé, mesmo depois do fim da guerra. Essas não eram vozes marginais, eram acadêmicos, professores e religiosos cristãos do sul dos Estados Unidos que faziam parte do pensamento dominante. Eles moldaram o que dezenas de milhares de pastores pregavam de seus púlpitos. Seus livros eram vendidos em todas as grandes livrarias do sul dos Estados Unidos. Seus argumentos eram registrados nas atas das assembleias legislativas estaduais. E o texto bíblico central deles, mais do que qualquer outro, era o capítulo 9 de Gênesis, do versículo 20 ao 27. Os 12 versículos sobre uma noite numa tenda.
Cada parte dessa leitura está errada em relação ao texto. Noé não amaldiçoou Cam, amaldiçoou Canaã. Cam tinha 4 filhos, e só Canaã foi citado na maldição. Os cananeus eram os habitantes da terra que Israel iria conquistar mais tarde, e o texto bíblico acompanha a história deles de forma específica. Eles não eram os povos da África. Cuxi, Mizraim e Puti, os filhos de Cam, que se tornaram ancestrais de povos africanos, não foram amaldiçoados. Em nenhum lugar da Bíblia, a pele escura é chamada de maldição. A tradição que lê o próprio Cam como sendo de pele escura só aparece em comentários posteriores, não no texto bíblico. Veja o que a Bíblia realmente diz sobre os outros filhos de Cam. Cuxi é o ancestral dos cuxitas, cujo reino no que hoje é o norte do Sudão e o sul do Egito foi uma das grandes civilizações do mundo antigo. A rainha de Sabá, que visitou Salomão e se maravilhou com sua sabedoria, é tradicionalmente entendida, em alguns relatos, como tendo origem cuxita. Um eunuco cuxita, descrito no livro de Atos como tesoureiro da rainha da Etiópia, é um dos primeiros gentios convertidos ao cristianismo, batizado por Filipe em uma estrada no deserto. Cuxi não é amaldiçoado em nenhum lugar das Escrituras. Cuxi é honrado. Mizraim é o ancestral dos egípcios, que construíram uma das civilizações contínuas mais duradouras da história humana. O Egito, no relato bíblico, é o lugar que acolhe José, que acolhe a família de Jacó na fome, que mais tarde se torna o cenário de toda a história do Êxodo. Mesmo em juízo contra o Egito, os profetas falam de um futuro em que o Egito é chamado de povo de Deus, ao lado da Assíria como obra das mãos de Deus e de Israel como herança de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 19, versículo 25, contém uma das bênçãos mais surpreendentes de todo o Antigo Testamento, pronunciada sobre os egípcios descendentes de Mizraim, filho de Cam. Puti é o ancestral dos líbios, outro povo do norte da África. Em nenhum lugar Puti é amaldiçoado. Em nenhum lugar a linhagem de Puti é destinada à servidão por alguém que fale em nome de Deus. A maldição que Noé pronunciou foi sobre Canaã, sobre um filho, sobre um ramo de uma família, sobre o povo que ocuparia um pedaço específico de terra a oeste do Rio Jordão. Estender essa maldição a Cuxi, a Mizraim, a Puti e, por meio deles, a toda pessoa de pele escura do continente africano não é uma leitura do texto. É uma construção imposta ao texto por pessoas que já tinham decidido o que queriam que o texto significasse. E o cumprimento da maldição sobre Canaã é descrito no livro de Josué, em que os cananeus são conquistados e subjugados pelos israelitas. É ali que a narrativa bíblica fecha o ciclo. A maldição do capítulo 9 de Gênesis é respondida nas narrativas de conquista séculos depois. Não há nenhuma ponte textual entre aquela conquista antiga e a escravização de africanos no século XVI. Essa ponte foi construída por senhores de escravos que precisavam de uma teologia para justificar o que estavam fazendo, e a construíram a partir de uma distorção de um parágrafo do Gênesis. A Convenção Batista do Sul, no ano de 1995, pediu desculpas oficialmente pelo uso dessa passagem para justificar a escravidão. Outras denominações fizeram coisas parecidas nas décadas seguintes. Algumas delas ainda não fizeram. Mas o dano causado nos 4 séculos em que a maldição de Cam foi pregada de púlpitos cristãos como defesa da escravidão de seres humanos como propriedade, está além do cálculo. Milhões de pessoas viveram e morreram sob a sombra de um parágrafo que nunca leram, amaldiçoadas por um pregador que nunca havia estudado o hebraico, condenadas por uma teologia que estava errada desde a primeira palavra. Essa é uma das consequências milenares do que aconteceu na tenda de Noé.
Não é a consequência que alguém que lesse o capítulo 9 de Gênesis pela primeira vez conseguiria prever. Não tem nada a ver com o que Cam realmente fez, mas é real. E é por isso que essa passagem não pode ser estudada com honestidade sem se reconhecer o que fizeram com ela. As outras consequências, aquelas que a própria Bíblia acompanha, atravessam a história dos cananeus. Porque a maldição pronunciada por Noé sobre Canaã não foi vazia. Ela atravessou todo o Antigo Testamento como uma sombra por trás da história de Israel. Canaã, o quarto filho de Cam, se estabeleceu na terra que viria a ser chamada de Canaã. Entre seus descendentes estavam os sidônios, os hititas, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus e os perizeus. Esses são os povos que habitavam a terra que Deus mais tarde prometeria a Abraão. Quando Abraão recebeu a ordem de deixar Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, essa terra era Canaã. Quando Abraão chegou, o texto observa quase de passagem que os cananeus já estavam lá. Pelos 1000 anos seguintes, a história de Israel é a história dos cananeus. Israel entra na terra sob o comando de Josué e conquista a maior parte deles. Israel se mistura por meio de casamentos com os que restam, violando a lei. Israel adora seus deuses. Os deuses dos cananeus se tornam os deuses de Israel, uma e outra vez, ao longo de todo o período dos juízes e do reino dividido. Baal, o deus da tempestade dos cananeus, torna-se o rival mais persistente do Deus de Israel em todo o Antigo Testamento. Os profetas Elias e Eliseu passam suas carreiras combatendo o culto a Baal em Israel. A própria conquista, quando acontece, não é um evento único. É uma campanha longa e brutal que se estende por décadas. Josué comanda a invasão inicial através do Rio Jordão. Jericó cai primeiro, depois Ai, depois as cidades do sul, depois a coligação do norte sob o rei de Hazor. Cidade após cidade é destruída. População após população é expulsa ou morta. O livro de Josué não suaviza o que acontece. Registra, com uma clareza terrível, o cumprimento do que Noé havia dito 1000 anos antes, numa tenda depois do dilúvio. Cada rei cananeu que cai sob a espada de Josué é, na leitura bíblica, mais uma nota tocada da maldição que Noé pronunciou quando ainda estava tonto de vinho. Alguns dos cananeus sobrevivem. Os gibeonitas enganam Josué e conseguem um tratado, tornando-se servos permanentes de Israel, cortadores de lenha e carregadores de água, na linguagem exata da maldição de Noé. Leia o texto hebraico do capítulo 9 de Josué, versículo 27. Os gibeonitas, um povo cananeu, tornam-se cortadores de lenha e carregadores de água para a Assembleia de Israel e para o altar do Senhor. É o status de servo dos servos, de que Noé falou, se realizando 10 séculos depois, num tratado firmado sob um carvalho num lugar chamado Gilgal. Os jebuseus mantêm a própria Jerusalém até o tempo do rei Davi, que enfim conquista a cidade e a faz capital de Israel. Os filisteus, embora às vezes contados à parte, ocupam a planície costeira e combatem Israel por séculos, do tempo de Sansão ao tempo de Davi. E os fenícios ao norte, os cananeus navegantes de Tiro e Sidom, continuam a comerciar com Israel, enquanto influenciam sua religião de maneira sutil, de formas que os profetas denunciam durante gerações. Cada um desses acontecimentos foi lido por diversos comentadores ao longo da história, como o desenrolar da maldição de Noé. A partir do momento em que Noé pronunciou aquelas palavras em sua tenda, o ramo de Cam, que passou por Canaã, se tornou uma sombra que se perseguia pelo mundo antigo. Cada império que os cananeus construíram, cada conquista que sofreram, cada horror religioso do qual participaram, foi remetido, por alguns autores antigos, àquela única noite depois do dilúvio. Quer você aceite ou não essa leitura, o próprio texto bíblico a acompanha.
O livro de Gênesis escreve a maldição. O livro de Josué descreve seu cumprimento. E todos os profetas, de Isaías a Jeremias, retomam a destruição dos povos cananeus como um evento moral, ligado às escolhas e à religião deles. E as práticas religiosas específicas dos cananeus estavam entre as mais sombrias do mundo antigo. A arqueologia confirmou o que a Bíblia descreve. A religião cananeia incluía a prostituição ritual nos templos. Incluía o sacrifício de crianças pequenas a Moloque, uma antiga divindade amonita e cananeia, colocando-as nos braços de uma estátua de bronze aquecida. Escavações em antigos sítios cananeus encontraram os restos de bebês que foram sacrificados. É um dos casos mais documentados de sacrifício de crianças na religião antiga. Em 1928, uma equipe arqueológica francesa começou a escavar um sítio costeiro no norte da Síria, chamado Ras Shamra. Debaixo da areia, encontraram as ruínas de uma antiga cidade cananeia chamada Ugarit. Ugarit foi um grande centro comercial no final da Idade do Bronze, e seus escribas deixaram para trás milhares de tábuas de argila numa língua hoje chamada ugarítica. As tábuas continham algo a que os estudiosos nunca haviam tido acesso: a literatura religiosa dos próprios cananeus, seus mitos, suas orações, seus rituais, a teologia deles nas próprias palavras deles. O que as tábuas de Ugarit revelaram foi um sistema religioso construído em torno de um panteão liderado por El, o Deus Pai, e Baal, o Deus da tempestade, que travava um ciclo de batalhas contra Iam, o mar, e Mot, a morte. O ciclo de Baal descrevia como Baal morria a cada ano e ressuscitava. Os fiéis das cidades cananeias participavam desse ciclo realizando rituais de fertilidade que se acreditava trazer chuva e abundância. Atos sexuais dentro dos templos faziam parte do culto. E em tempos de crise, na guerra, na fome, na seca, sacrifícios humanos eram oferecidos para convencer os deuses a intervir. As descrições da religião cananeia, feitas pela Bíblia, que os leitores durante séculos suspeitavam ter sido exageradas por motivos polêmicos, acabaram se revelando, no máximo, contidas demais. Os cananeus, de fato, praticavam o que a Bíblia dizia que praticavam. A arqueologia confirma o discurso bíblico. E o que emerge das tábuas de Ugarit é o retrato de uma civilização que construiu toda uma teologia em torno das piores tendências da imaginação do antigo Oriente Próximo. Quando o Antigo Testamento descreve os cananeus como estando sob uma maldição, não está fazendo uma afirmação teológica abstrata. Está descrevendo uma cultura religiosa que praticava o sacrifício de crianças, a prostituição no templo e outros ritos que horrorizavam até outras culturas antigas ao seu redor. O livro de Deuteronômio ordena a destruição dos cananeus justamente por causa de suas práticas religiosas. Não façais como eles fazem, adverte o texto. Não aprendais com eles. Não sacrifiqueis vossos filhos como eles sacrificam os seus. A civilização cananeia acabou dando origem aos fenícios, um dos grandes impérios comerciais do Mediterrâneo antigo. Os fenícios se espalharam pelo Mediterrâneo, fundando entrepostos comerciais em toda parte, de Chipre à Espanha. Inventaram o alfabeto que se tornaria o ancestral de todos os sistemas de escrita ocidentais. Cada letra que você lê num livro em inglês, cada letra em grego, em latim, em árabe ou em hebraico, descende, no fim das contas, do alfabeto fenício. O que significa que os descendentes de Canaã, o filho amaldiçoado, deram ao mundo ocidental a própria ferramenta que ele usa para ler a Bíblia que os amaldiçoa. E os fenícios fundaram a cidade de Cartago, que se tornou uma das cidades maiores e mais poderosas do mundo antigo. Cartago herdou muitas das práticas religiosas de sua cultura cananeia de origem.
O Tofete de Cartago, um recinto sacrificial antigo situado logo fora das antigas muralhas da cidade, revelou os restos de milhares de bebês sacrificados aos deuses da cidade. Escavações no Tofete encontraram urnas com os ossos queimados de crianças dispostas em camadas ao longo de séculos de uso ritual contínuo. É uma das maiores testemunhas arqueológicas de sacrifício humano em qualquer civilização antiga. Cartago acabou destruída por Roma num dos atos mais completos de aniquilação de uma cidade da história antiga. Diz-se que o general romano Cipião, ao fim da guerra, chorou porque via na queda de Cartago uma antecipação do que um dia aconteceria à própria Roma. Cada um desses acontecimentos foi lido por diversos comentadores ao longo da história, como o desenrolar da maldição de Noé. A partir do momento em que Noé pronunciou aquelas palavras em sua tenda, o ramo de Cam que passou por Canaã se tornou uma sombra que se perseguia pelo mundo antigo. Cada império que os cananeus construíram, cada conquista que sofreram, cada horror religioso do qual participaram, foi remetido, por alguns autores antigos, àquela única noite depois do dilúvio. Quer você aceite ou não essa leitura, o próprio texto bíblico a acompanha. O livro de Gênesis escreve a maldição. O livro de Josué descreve seu cumprimento. E todos os profetas, de Isaías a Jeremias, retomam a destruição dos povos cananeus como um evento moral, ligado às escolhas e à religião deles. Voltamos então à tenda e à pergunta com a qual começamos. O que de fato aconteceu? Eis o que podemos dizer com uma confiança razoável, após 2000 anos de estudo. Não sabemos. O texto não nos diz. Ele oculta os detalhes de propósito, e toda teoria proposta depende de ler entre linhas que foram deixadas em branco por opção. O melhor palpite acadêmico moderno, baseado nos paralelos linguísticos em Levítico e na severidade da reação de Noé, é provavelmente que o que Cã fez foi sexual, de alguma forma. Seja contra a mãe, seja contra o próprio pai, seja num ato físico concreto, seja numa violação do leito familiar em algum sentido ritual, o texto parece apontar nessa direção. A expressão é específica demais para ser acidental. A raiva é intensa demais para ser por simples olhar. E o alvo da maldição, o filho específico que representa a consequência, parece exigir algo mais do que fofoca. Mas o texto se recusa a dizer. Poderia ter nomeado o pecado. Todos os outros pecados de Gênesis são nomeados. O assassinato cometido por Caim é nomeado. O orgulho de Babel é nomeado. Os pecados de Sodoma são nomeados. O pecado de Cã, seja qual for, é deixado na sombra. E talvez seja essa a chave da passagem inteira, que a sombra é o ponto. Estudiosos que trabalharam com a redação de Gênesis, ou seja, com o modo como o texto foi editado e moldado pelos antigos escribas que o compilaram, propuseram várias teorias sobre por que a passagem é tão enigmática. Uma teoria é que a história original era muito mais explícita e os editores de Gênesis optaram por suavizá-la porque o conteúdo era considerado perturbador demais para ser lido em público nas sinagogas. Outra teoria é que a história sempre foi ambígua, e a ambiguidade é um recurso literário criado para forçar o leitor a interpretar. Uma terceira teoria é que o público antigo já sabia o que a expressão significava, e o texto não a explica porque não precisava. Os ouvintes entendiam o eufemismo com a mesma clareza com que entendiam qualquer outra linguagem técnica em Levítico. Seja qual for a teoria que você aceite, o efeito da ambiguidade é o mesmo. Ela produziu 2000 anos de debate. Cada geração olhou para a passagem e fez a mesma pergunta, e cada geração respondeu de um jeito diferente. Isso não é uma falha do texto. Pode ser uma característica proposital do texto.
A passagem não está apenas descrevendo o que Cam fez, está testando o leitor. O que você acha que Cam fez? O que você presume quando um pai está desacordado e um filho entra? O que você preenche quando o texto se recusa a dizer? Porque seja lá o que Cam tenha feito, e seja lá o que Noé tenha entendido que ele fez, a forma da história é sobre algo maior do que o ato em si. É sobre a fragilidade do patriarca, sobre a vergonha da família, sobre o que um filho faz quando vê o pai nu, fraco e vulnerável. É sobre o que se torna um homem justo quando pensa que o mundo foi tornado seguro para ele. Sobre o veneno que sobreviveu ao dilúvio ao habitar no coração dos sobreviventes. Sobre o fato de que, mesmo depois de Deus lavar o mundo, a primeira coisa que seu homem justo faz é se embriagar. E a primeira coisa que seu filho faz é se voltar contra ele. A tenda de Noé, naquela noite, é um espelho. Não é apenas a história do fracasso de um homem e do crime de um filho. É a história de como o mundo novo virou rapidamente o mundo velho. De como os filhos da arca, tendo recebido um planeta limpo e um recomeço, produziram em uma única geração uma traição tão feia que o patriarca precisou pronunciar uma maldição que ecoaria por 4.000 anos. O mais estranho na história não é o pecado que aconteceu dentro da tenda. O mais estranho é que o pecado tenha acontecido, que Noé, o homem que Deus salvou para ser o começo da segunda chance da humanidade, tenha descoberto no chão da própria tenda que o mal humano tinha passado pelo dilúvio junto com ele. Que aquilo que estava errado com o mundo antes de a água cair continuava errado depois de a água baixar. Que o problema não estava lá fora. O problema estava dentro de casa. E há um último detalhe dessa história que a maioria das pessoas não percebe. Quando Noé fala de seus filhos no capítulo 9 de Gênesis, ele faz algo estranho no meio da maldição. Diz: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Não bendito seja Sem, bendito seja o Deus de Sem." E depois diz que Deus dilatará Jafé e que Jafé habitará nas tendas de Sem. Alguns comentadores cristãos antigos leram isso como uma profecia sobre o futuro, que o Deus que um dia seria adorado no mundo todo seria identificado como o Deus de Sem, isto é, o Deus dos povos semitas, o Deus de Abraão e o Deus de Israel, e que Jafé, cujos descendentes iriam ocupar a Europa e os cantos mais distantes do mundo, viria a habitar nas tendas de Sem, ou seja, que os povos gentios chegariam a adorar o mesmo Deus, adorado pelos descendentes de Sem. É uma profecia estranha para um velho bêbado fazer logo depois de ter sido humilhado pelo próprio filho. Mas se for uma profecia, ela se cumpriu. O Deus adorado por 2 bilhões de cristãos, por 14 milhões de judeus e por outros 2 bilhões dentro da tradição abraâmica, tem sua identidade rastreada, no texto bíblico, até 100. Todo cristão gentio, segundo essa leitura, é um descendente de Jafé que veio habitar nas tendas de Sem. Todo crente no Deus da Bíblia, em toda língua e em todo país, é, em certo sentido, o cumprimento das palavras que Noé pronunciou no mesmo instante em que amaldiçoou seu neto. Esse é o arco estranho da passagem. Ela contém, em 12 versículos, a maldição mais escura de Gênesis e uma das profecias mais silenciosamente otimistas das Escrituras, lado a lado, ditas pela mesma boca, no mesmo discurso, e tudo isso brota de uma única noite, numa tenda, com um homem bêbado no chão e um filho que fez algo que a Bíblia se recusa a nomear. Então a pergunta volta para você: qual das 5 teorias você considera mais convincente? Você acha que Cam apenas olhou e zombou e a maldição de Noé foi profética? Você acha que Cam castrou o pai para acabar com sua linhagem? Você acha que o pecado foi incesto com a mãe e Canaã é a criança gerada por ele?
Você acha que foi uma agressão direta contra o próprio Noé? Ou você acha que foi o roubo da veste sacerdotal, um ato de rebelião religiosa em vez de uma violação física? Conte para mim nos comentários, porque depois de 2000 anos de rabinos, teólogos, historiadores e estudiosos discutindo essa passagem, nenhum deles conseguiu provar seu ponto. O texto está em silêncio por uma razão. E essa razão pode ser que somos nós quem devemos preencher o silêncio, a partir do que sabemos sobre a natureza humana, sobre a família e sobre como as piores coisas que as pessoas fazem umas com as outras são justamente aquelas que menos queremos dizer em voz alta. Se este vídeo mexeu com alguma coisa em você e você quer mais histórias bíblicas em que a verdade mais profunda está escondida por baixo do que todos pensam saber, há outra na sua tela agora. Ela olha para outra figura do Antigo Testamento cuja história foi mal interpretada por séculos e cujo verdadeiro crime acaba se revelando algo de que quase ninguém fala. Assista em seguida. E se inscreva para não perder os vídeos que lançamos toda semana. Nos vemos na próxima montanha.